Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Física, terceiro ano. E o assunto é eletromagnetismo, força magnética, parte 2. Para o conteúdo da nossa aula, nós vamos estudar a força entre condutores paralelos, percorridos, obviamente, por correntes elétricas. Vamos falar rapidamente a respeito das substâncias magnéticas e terminaremos aí com os exercícios para fixação. Então, sem mais delongas, vamos começar! Força magnética entre condutores paralelos, claro, transportando corrente elétrica. Bom, temos aqui dois condutores. Para você que está observando a tela do vídeo, esses condutores estão entrando no plano do seu vídeo. Eles estão separados segundo uma distância Rzinho, R minúsculo, e vamos discriminar aqui os condutores. Temos aqui o condutor 1 da esquerda e o outro condutor, o condutor 2. Olha só, esses dois condutores, eles serão percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido. Novamente, para você que está observando o vídeo do computador, olha só, as duas correntes elétricas estão apontando para você, que é o observador. O condutor 1 da esquerda, ele transporta uma corrente elétrica de intensidade I1. Já o condutor da direita transporta uma corrente elétrica de intensidade I2. Você já sabe que um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele acaba sendo uma fonte de campo magnético, tá certo? Então, por exemplo, o condutor 1, ele vai gerar ao seu redor um campo de indução magnética, tá certo? Em especial, queremos estudar o campo gerado pelo condutor 1, que é transportado por uma corrente I1, exatamente na posição do condutor 2. Para isso, vamos utilizar o quê? Muito bem, regra da mão direita. Não se esqueça que o polegar você vai colocar na mesma direção e no mesmo sentido da corrente, e com os 4 dedos você vai abraçar a corrente, tá certo? No caso aí, olha só, o polegar da mão direita vai apontar para você. E aí você vai contornar a corrente com os 4 dedos. Observe que exatamente na posição do condutor 2, eu tenho aqui as linhas de indução que estão atravessando o condutor 2, de tal forma que o vetor indução magnética gerado pela corrente I1 na posição do condutor 2 está apontando na direção tangente, ou seja, na direção vertical, no sentido ascendente, está apontando aqui para cima, tá certo? Bom, aí eu tenho uma corrente I2 na presença de um campo magnético de indução, B1. Então você já sabe que esse condutor 2, ele vai experimentar uma força de natureza magnética, porque a corrente ela não é paralela ao campo. Na verdade, é perpendicular ao campo, tá certo? E aí, novamente, o que você vai aplicar? Regra da mão direita para achar a orientação da força, sendo que o polegar você coloca no sentido da corrente, os 4 dedos no sentido do campo, deve ficar mais ou menos assim à disposição da sua mão, e você vai dar o tapa com a palma interna da mão. Vamos ver? Tá aí, olha, o polegar apontando para você, os 4 dedos no sentido do campo, tá certo? No sentido do vetor indução magnética. E aí você vai dar o tapa com a palma interna da mão, mostrando aí a orientação da força magnética que atua no condutor 2, porque esse condutor 2 ele transporta uma corrente de intensidade I2 e está na presença de um campo magnético de indução, B1. E ainda não é um ângulo de 0 graus, nem 180 graus. Na verdade é até um ângulo de 90 graus, é perpendicular, tá certo? Bom, mas você vai falar o seguinte, acontece que a corrente I2 também vai gerar um campo magnético nessa região onde se encontra o condutor 1, tá certo? E aí você vai aplicar a regra da mão direita para achar a orientação do campo magnético aonde se encontra o condutor 1. Vamos lá? Polegar no sentido da corrente, você vai abraçar a corrente. Repare então que as linhas de indução aonde se encontra um condutor 1 estão apontando aqui para baixo, não é isso? Dando a volta, tá certo? Então olha só, o vetor indução magnética B2 vai ser tangente a essas linhas de indução, nesse caso vertical no sentido descendente, apontando para baixo, tá certo? E aí você vai ver que o condutor 1, como ele transporta uma corrente de intensidade I1 na presença desse campo B2,
E como o ângulo aqui não é 0 graus, nem 180, na verdade, como eu falei, é perpendicular, a exemplo do condutor 2, ele vai experimentar uma força magnética. Para onde? Novamente, regra da mão direita, o polegar no sentido da corrente I1 está saindo do plano do vídeo para você que está observando. Os 4 dedos no sentido do campo B2 e você vai dar o tapa com a palma interna da mão, olha só. Então aí você já tem a orientação da força magnética que atua no condutor 1, porque ele transporta uma corrente de intensidade I1 e está na presença de um campo de indução B2. Repare que essas duas forças, a força que atua no condutor 1 e a força que atua no condutor 2, tem o mesmo módulo, tá certo? Mesma direção, só que sentidos opostos. E claro, estão atuando aqui em corpos distintos. Você pode pensar na terceira lei de Newton, ação e reação. Por isso que eu tenho aqui, olha, a força que o condutor 2 exerce no condutor 1, de natureza magnética, já sei. É o oposto ao vetor força que o condutor 1 exerce no condutor 2, ou seja, esse primeiro aqui, tá certo? Mas queremos saber qual é o módulo dessa força, tá? Bom, vamos observar a situação aqui de baixo. Digamos que você esteja aqui embaixo. O que você vai enxergar? Você deve enxergar mais ou menos essa disposição aí, olha. As duas correntes apontando no mesmo sentido, I2 e a corrente I1, para você que está aqui embaixo observando, as correntes são ascendentes, tá? Apontando para cima. Agora, o que você enxerga aqui, olha, é o B2 apontando para você. Então tá aqui, olha, o B2 aponta para você. E aqui, olha, você está enxergando o B1 fugindo de você. Então tá aqui, olha, fugindo de você, o B1 fugindo e o B2 apontando para você, tá certo? As duas forças que estão atuando em cada condutor, ok? E repare o seguinte, como as duas correntes elas possuem o mesmo sentido, trata-se de uma força de atração. Se uma das correntes tivesse sentido oposto da outra, você teria uma força de repulsão, tá certo? Bom, esses dois condutores eles compartilham de um mesmo comprimento L. Qual deve ser o valor, o módulo, a intensidade da força que atua, por exemplo, no condutor 1 ou no condutor 2? Essas duas forças têm o mesmo módulo. Vamos lá? Olha só, eu posso calcular o módulo do B1, por exemplo. O B1 que está atuando aqui, olha, na região do condutor 2. Você já sabe, não é isso? μ0 sobre 2π, que multiplica a intensidade de corrente I1, é ela que gera o campo lá no 2, não é isso? Dividido pela distância, olha só, a distância aqui, ó, Rzinho, R minúsculo, não é? Qual é a força que atua no condutor 2? Bio, seno de θ, tá certo? Sendo que o bio aqui, olha, o B, na verdade é o B1, está atuando nele, tá certo? Então está aqui o B1. A corrente que experimenta o campo, a corrente da intensidade I2. O comprimento L, que é esse comprimento comum, que aqui, claro, você não está visualizando, claro que os condutores estão apontando para você, mas aqui você está visualizando a situação de baixo, tá certo? Vezes o seno de θ. Como eu falei, não é isso? Olha só, a direção do condutor, da corrente, e a direção do vetor indução magnética B1 forma um ângulo de 90 graus, por isso que o seno aqui é igual à unidade, seno de 90, 1. Vamos substituir então a expressão do B1 aqui embaixo na força. Olha só, eu vou encontrar então que o módulo da força que o condutor 1 exerce no condutor 2 vai ser igual a μ0 sobre 2π, que multiplica I1 vezes I2 sobre a distância Rzinho vezes o comprimento comum L. Na verdade, as duas forças elas possuem o mesmo módulo, tá certo? Na mesma direção, sentidos opostos, porque cada uma atua num corpo distinto. Então eu vou chamar isso aqui de força de interação magnética entre os dois condutores que estão transportando corrente, tá certo? μ0 sobre 2π, que multiplica I1 vezes I2 sobre Rzinho, que é a distância entre os condutores, vezes o comprimento comum L, ok? Vamos lá, vamos estudar rapidamente as substâncias magnéticas. Olha só, substâncias magnéticas. Eu gostaria que você fizesse uma leitura no capítulo 14, especificamente nessa parte de substâncias magnéticas, se não me falha a memória, página 377, tá certo? Você também pode fazer uma leitura na página 376, que fala sobre as fontes de campo magnético, que nada mais é do que o ímã elementar, tá certo? Vamos lá? Substâncias ferromagnéticas, elas possuem uma resposta a um campo magnético externo.
Por exemplo, se você pegar uma substância ferromagnética, como níquel, o próprio ferro, interage com o campo magnético externo, você sempre vai ter essa substância sendo atraída por ímãs, tá? E a ideia é que o campo magnético externo no interior dessas substâncias, ele tem aí uma amplificação, tá certo? Por isso até que muitas vezes se coloca aí uma substância ferromagnética dentro de um solenoide, por exemplo, para amplificar esse campo magnético externo. Temos ainda as substâncias paramagnéticas, que tem uma resposta muito fraca com relação ao campo magnético externo. Por exemplo, platina. Se você colocar uma platina na presença de um ímã, você não vai observar praticamente nada. Tá? Essa substância, ela tem uma amplificação muito fraca no interior do campo magnético, não é isso? Quando você vai pensar no campo magnético dentro da estrutura dessa substância, não tem quase amplificação, é muito fraca, tá? Agora, temos também as substâncias geomagnéticas, tá certo? Como nós estudamos lá no iniciozinho de campo magnético, eu coloquei até um exemplo ali daquela experiência feita aí pelo capitão Vitor e pela professora Cláudia. Uma cerâmica supercondutora. Na época nós vimos aqui, olha, que ao colocar um ímã em cima da cerâmica supercondutora, claro que ela foi colocada aqui no nitrogênio líquido, uma temperatura extremamente baixa, verificamos que o ímã ficou aqui, olha, suspenso, equilibrado aqui por conta do campo magnético gerado aqui pela própria cerâmica supercondutora. A resposta dela é contrária ao campo magnético externo. Ela quer diminuir o campo aqui dentro de sua estrutura. Por isso que ela cria um campo oposto capaz aqui, olha, de fazer com que o ímã fique flutuando, tá certo? Ela quer anular o campo dentro dela. Então até existe aqui um campo na sua superfície contrário aqui ao campo do ímã, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá certo? Eu gostaria mesmo que você fizesse uma leitura a respeito do assunto, ok? Nós vamos adiante, vamos para os exercícios para fixação, vamos lá? Exercícios para fixação. Exercício de número 1. Dois condutores retilíneos e extensos, paralelos, são separados por R igual a 1 metro, a distância entre os condutores, e percorrido por correntes elétricas iguais, de intensidade 1 ampere e de mesmo sentido. Se ambos estão no vácuo, ele deu aí a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Caracterize a força magnética entre esses condutores por centímetro de comprimento. Bom, ele não está preocupado se se trata aí de uma força de atração ou repulsão, ele só quer a característica do módulo da força magnética de interação entre esses dois condutores paralelos, transportando aí correntes elétricas de mesma intensidade. Vamos lá? Resolução, já sei aí, olha, que a força magnética de interação entre esses dois condutores transportando corrente elétrica é dado por μ0 sobre 2π, que multiplica I1 vezes I2 sobre a distância entre os condutores, multiplicado pelo comprimento L, tá certo? Eu só vou substituir os dados que ele me forneceu no problema. Eu vou deixar simplesmente aqui, olha, o L, tá? Esse L aqui eu vou deixar porque eu vou usar um metro, tá certo? Então vamos lá, olha, substituindo então 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade magnética no meio, do vácuo no caso, μ0, dividido por 2π, vezes a corrente I1 vezes a corrente I2, elas são iguais de intensidade, dividido pela distância de 1 metro entre os condutores. O comprimento comum, eu vou deixar aqui L, tá? Mas eu vou usar ele valendo 1 metro, tá certo? Deixei ele aqui L, mas eu vou usar logo bem aqui embaixo valendo 1 metro. Se você quiser passar dividindo, então você tem a força magnética por metro de condutor, tá certo? 2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons por metro. Mas acontece que ele quer em centímetros. Vamos lá. Quanto é que vale mesmo, gente? Em centímetros o metro? Vamos ver? Olha só. 1 metro vale 100 centímetros. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 100 centímetros. Você vai encontrar então o valor de 2 vezes 10 a menos 9 newtons por centímetro de condutor, de comprimento de condutor comum. Tá certo? Então não se esqueça, né? 100 metros, ou melhor, 100 centímetros, 10 elevado ao quadrado. Então você tem 10 a menos 7 dividido por 10 ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 7 dividido por 10 ao quadrado, 10 a menos 7
menos 10 a 2, então você vai ter 10 a menos 9, ok? Vamos lá? Exercício de número 2. No anel do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, São Paulo, representado simplificadamente na figura, elétrons E se movem com velocidade V aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, formando um feixe de pequeno diâmetro numa órbita circular de raio igual a 32 centímetros. Ou melhor, 32 metros, perdão. O valor da corrente elétrica, devido ao fluxo de elétrons através de uma seção transversal qualquer do feixe, vale 0,12 ampere. Letra A. Calcule o número total N de elétrons contido na órbita. Letra B. Considere um feixe de pósitrons P movendo-se em sentido oposto no mesmo tubo em órbita a 1 centímetro da dos elétrons, tendo velocidade, raio e corrente iguais aos dos elétrons. Determine o valor aproximado da força de atração de origem magnética entre os dois feixes em newtons. Então tá aqui, olha só, a representação esquemática aqui do síncrotron. Bom, eu comentei a respeito do ciclotron. É um acelerador de partícula, mas o síncrotron, você vai observar que não tem aqui o raio aumentando, né? O raio variável, tá certo? Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente do ciclotron, mas também é um acelerador de partículas, tá certo? Vamos lá? Olha só, positrons. O que seriam positrons? Você deve ter assistido o filme do Dan Brown, não é isso? Aquele filme em que ele fala dos Illuminati, destruir pela iluminação, aquela coisa toda de antimatéria. O positron é o antielétron, é a antimatéria do elétron, é a mesma partícula, com a mesma massa, com o mesmo módulo de carga, porém uma carga positiva, tá certo? Vamos lá. Então tá aí, resolução. Letra A. Eu sei que a intensidade de corrente, ela mede a taxa com que a carga elétrica ela é transportada no interior de um condutor, que atravessa a seção reta de um condutor, não é isso? No intervalo de tempo ΔT. E a quantidade de carga vai depender então do número de portadores de carga, no caso elétrons, vezes a carga elementar dividido pelo intervalo de tempo. Eu vou considerar o intervalo de tempo para atravessar a seção reta do nosso condutor como se fosse o período, ou seja, o tempo que o elétron leva para dar uma volta completa no nosso síncrotron. Vamos lá? Então, olha, o tempo vai ser igual ao ΔS sobre a velocidade. No caso, a velocidade da luz, né, que ele colocou. O ΔS é exatamente o comprimento da circunferência do nosso síncrotron, 2πr. Eu vou substituir então o valor do raio, valendo 32 metros, e o valor da velocidade do elétron, 3 vezes 10 à oitava. Eu vou encontrar então o intervalo de tempo valendo aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a menos 7 segundos, tá certo? E agora eu vou substituir nessa expressão aqui de cima. Vamos pegar esse ΔT, passo o ΔT para o outro lado multiplicando e vou isolar o número N, que eu quero saber. Vamos lá? Eu tenho a corrente, eu tenho o intervalo de tempo e tenho a carga elementar. Substituindo os valores, eu vou achar o valor aproximado de 5,025 vezes 10 elevado a 11 elétrons. Creio que o livro tenha aproximado esse valor para 5, tá? Sem problema nenhum, tá certo? Vamos lá, letra B. Olha só, eu tenho praticamente duas correntes elétricas paralelas, tá certo? Porque se eu tenho elétrons fluindo para um lado, é como se eu tivesse uma corrente convencional de carga positiva, a exemplo dos positrons, só que no sentido oposto ao do movimento dos elétrons. É como se eu tivesse duas correntes elétricas no mesmo sentido. Daí ele ter falado em força de atração magnética, tá certo? Porque as correntes são paralelas no mesmo sentido. Bom, como os positrons, eles têm o mesmo fluxo dos elétrons, então a corrente é a mesma, 0,12 amperes para os dois, tá certo? E a distância ali, de acordo com o texto, de 1 centímetro, Vamos substituir os dados? Eu tenho μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7, eu tenho dividido por 2π, vezes a corrente de elétrons, só que eu coloquei corrente convencional, 0,12 ampere, vezes 0,12 ampere, dividido pela distância entre as duas correntes de 1 centímetro, ou seja,
10 a menos 2 metros. E eu estou pegando o comprimento comum, o L, como se fosse exatamente o comprimento da circunferência, tá certo? 2πr. Substituindo então e efetuando os cálculos, eu estou achando o valor de 5,8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Essa é a força de interação magnética entre esse feixe de prótons e elétrons, pósitrons e elétrons, tá certo? Exercício de número 3. Dois condutores retos, extensos e paralelos estão separados por uma distância d de 2 centímetros e são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1, 1 ampere, e I2, 2 amperes, com os sentidos indicados na figura. Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, no sistema internacional, tem intensidade D e ele forneceu a permeabilidade magnética do vácuo. Vamos lá? Letra A de arroz à grega? Letra B de brócolis? Ou a letra C de churrasco? Já sei, letra D de doce de leite. Ou finalmente letra E de espaguete à bolonhesa. Tá aí a figura que ele colocou no enunciado, tá certo? Repare na figura. De cara, o que você já pode concluir? Correntes elétricas. Olha só, eu tenho uma corrente I1 e uma corrente I2. Elas são paralelas, separadas de uma distância D, de acordo com o texto, 2 centímetros. Só que elas estão, olha, no mesmo sentido. Que força eu vou encontrar aqui? Atração ou repulsão? Força, as correntes, perdão, no mesmo sentido, só pode ser força de atração. Então você já pode descartar aqui, olha, o arroz à grega. Danou-se, já não tem mais arroz à grega, tá certo? Doce de leite também, já era, você não vai ter mais doce de leite. E também esquece o espaguete à bolonhesa, tá certo? Então só restou aqui, ou melhor, só restaram, não é isso? O brócolis e o churrasco. E aí, o que você vai ter? Churrasco ou brócolis? Vamos ver? Resolução. Então tá aí a situação, você já sabe que é uma força de atração, tá certo? Mas qual é o módulo da força? Então olha só, μ0 sobre 2π, que multiplica I1 vezes I2 sobre a distância entre as duas correntes, vezes o comprimento comum L. Ele falou por metro, não é isso? Vamos usar o metro? Então, substituindo, eu vou encontrar o valor de 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons por metro de condutor, tá certo? A alternativa correta, letra B de brócolis, tá? Lamento pelo churrasco, vocês não vão ter churrasco, brócolis, ok? Exercício de número 4. Agora vamos fazer alguns exercícios para fazer uma revisão bem rápida de força atuando em carga elétrica e força atuando em condutor. Vamos lá? Olha só, a figura mostra uma região de superfície quadrada de lado L, na qual atuam campos magnéticos B1 e B2, orientados em sentidos opostos e de mesma magnitude B, mesmo módulo B, tá? Uma partícula de massa m e carga q positiva, maior que zero, é lançada do ponto R com velocidade perpendicular às linhas dos campos magnéticos. Após um certo tempo de lançamento, a partícula atinge o ponto S e a ela é acrescentada uma outra partícula em repouso de massa m, mesma massa, e carga menos q, negativa, não é isso? Um choque perfeitamente inelástico. Determine o tempo total em que a partícula de carga positiva abandona a superfície quadrada. Então está aí a figura colocada no enunciado da questão. Repare que aqui, olha, eu tenho uma linha que separa essa figura, tá certo? Os pontos R e S são colineares e inclusive pertencem a essa mesma linha aqui, ok? Então uma parte aqui em cima, o campo magnético, o campo de indução magnética aponta para você que está observando o vídeo. Já aqui embaixo, o campo de indução magnética aponta para baixo, ou melhor, na parte inferior, perdão, aponta entrando no vídeo, para você que está observando, ok? E aí todo quadrado tem lado L, tá? Vamos lá? Então tá aí resolução. Tá aí a situação, a partícula então, ela tem carga positiva e ela está sendo lançada a partir desse ponto R com a velocidade vertical para cima, para você que está observando.
Então ela está sofrendo a atuação do campo magnético aqui em cima, olha, que aponta para você. Qual deve ser, ou melhor, para onde deve apontar a força que atua nessa partícula? Se é que tem força, vamos ver? Regra, muito bem, mão direita. Como é que a gente faz mesmo? O polegar no sentido da velocidade, não é isso? E os 4 dedos apontando para a direção do campo, não é isso? Então aqui em cima, olha só, os 4 dedos apontando para você. Deve ser assim que você vai colocar à disposição da sua mão, né? Apontando para você, tá certo? E o polegar no sentido da velocidade, olha. Como a velocidade é perpendicular ao campo, olha só, o polegar está em pé, não é isso? Ele não é paralelo aos 4 dedos, tá? Forma um ângulo de 90 graus, perpendicular. Você vai dar o tapa com a palma interna da mão, pois trata-se de uma carga positiva. Se fosse negativa, então ela não poderia chegar no ponto S. Então ela vai descrever aqui, olha, esse arco de circunferência. Quanto tempo ela vai gastar para dar essa meia volta, vamos dizer assim? Bom, é o período, tá certo? Na verdade, metade do período. Então esse tempo aqui nessa primeira parte em que ela dá a volta, vai gastar metade do período. E você vai lembrar que o período não depende da velocidade, não depende do raio, vai ser simplesmente 2π que multiplica a massa sobre o módulo da carga vezes o módulo de B. Tá? Repare que nessa questão ele não ofereceu nenhum valor numérico, tá certo? O ITO tem muito disso. O ITO ele cobra algumas questões que você tem que resolver simplesmente de forma literal, só usando letra. Você vai encontrar uma fórmula final, tá certo? Então, você pode se acostumar para quem tem interesse em fazer aí o concurso do ITA, tá? Cai muita questão literal, você só vai resolver problema sem número. Vamos lá, eu só vou pegar metade do período, portanto, nessa primeira parte, para descrever metade aqui, olha, da volta, a partícula vai gastar um tempo que vai ser igual a π vezes a massa da partícula, sobre o módulo da carga que multiplica o módulo do campo de indução B, ok? Agora, quando ela chegar nesse ponto S, o que vai acontecer nesse ponto S? Eu vou chamar isso aqui de segunda parte, tá certo? Ela vai encontrar uma outra partícula com a mesma massa, porém uma carga negativa, tá certo? Trata-se de uma colisão inelástica. Vamos lembrar lá do primeiro ano, colisão? Olha só. Existe numa colisão a conservação do momento linear, da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá certo? Coeficiente, olha só, de restituição, ele é dado pela razão entre o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Como trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é zero, nulo. Ou seja, não tem afastamento após a colisão, tá certo? Então, elas vão ficar grudadas aí, tá? Vamos utilizar aqui, olha, a conservação da quantidade de movimento. Como aqui, olha, eu vou tratar tudo na mesma direção, eu não vou precisar ficar me preocupando aqui com o vetor. Vou tratar somente do módulo. Quantidade de movimento inicial, m vezes v, a velocidade v da partícula positiva, mais a quantidade de movimento da partícula que está em repouso, zero, com relação, por exemplo, ao ponto S. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a massa, elas ficaram juntas, por isso que eu tenho que somar as duas massas, 2m, vezes a velocidade final após a colisão. Conclusão, a velocidade final após a colisão é metade da velocidade da partícula positiva, tá certo? Você já deve saber desse resultado, isso é bem cobrado lá no primeiro ano. E a carga total dessa partícula aqui agora ficou formada com duas? Zero, porque agora eu tenho carga positiva mais a carga negativa, mesmo módulo, mais uma negativa, a carga vai ser nula. Então, quando essas duas saírem do ponto S com essa velocidade aqui, olha, v sobre 2, qual deve ser a trajetória? Vai ter que ser retilínea, porque não tem carga elétrica para se submeter à ação do campo magnético. Então, olha só, vai seguir em linha reta, tá certo? Bom, talvez uma falha da questão, não sei dizer, ou muitas vezes, como é costume das provas do ITA, ele colocar algumas situações no enunciado comum para toda a prova, lá no iniciozinho do comando. E aqui eu não sei se essa reta de fato corta o quadrado ao meio, mas eu vou ter que levar isso em consideração. Então, olha só, o deslocamento ΔS desse conjunto aqui
para sair da superfície quadrada, eu vou considerar como sendo a metade do quadrado, ou seja, L sobre 2, tá certo? Então, o tempo para a partícula se deslocar até o final aqui do quadrado, que eu estou chamando de ΔT2, ΔS, que é metade do comprimento do quadrado, dividido pela metade da velocidade aqui, olha, pelo Vzão, não é isso? V sobre 2, ou seja, L sobre V, tá certo? Então, qual é o tempo total? Vamos somar ΔT1 mais ΔT2. Somando, então, eu vou encontrar o resultado de π vezes m sobre o módulo da carga Q, que multiplica o módulo do campo de indução B, mais L sobre V. Tá certo? Mas lembrando, né, eu tive que levar em consideração que é só metade do quadrado. É bem provável que o ITA colocou isso lá no comecinho da prova, ou bem no começo do enunciado, coisa que não apareceu aqui no nosso enunciado, no enunciado do livro. Tá certo? Exercício de número 5. Considere um próton com carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs e massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, lançado em um campo magnético uniforme de 0,5 Tesla de intensidade. Sua velocidade instantânea possui os seguintes componentes: o V paralelo, 1,50 vezes 10 a quinta metros por segundo. Se quiser 1,5, tá? Não vou ser preciosismo aí, eu não vou usar preciosismo com os algarismos significativos. E o V perpendicular, 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, que são, respectivamente, a velocidade paralela e a velocidade perpendicular ao referido campo, como eu mencionei. Sendo assim, determine, letra A, o ângulo que a velocidade instantânea forma com a direção do campo de indução magnética. Letra B, o raio da hélice. Letra C, o passo da hélice. Então tá aí a figura do nosso enunciado, tá certo? Vamos lá? Resolução. Letra A, ele quer saber então qual é o ângulo θ que a velocidade instantânea, esse V aqui, olha, que está destacado em amarelo, forma com o campo de indução magnética B, tá certo? Ele não deu o valor da velocidade instantânea, ele só deu os valores dos componentes, o paralelo e o perpendicular, tá certo? Bom, acontece que se você quiser, você pode até achar a velocidade instantânea. Você pode aplicar Pitágoras, tá certo? Mas não tem necessidade, tá? Até porque, se você achar a velocidade instantânea aqui, você poderia usar aqui, por exemplo, a relação do cosseno do V com o V paralelo, ou até mesmo do seno, não é isso? Do V perpendicular com hipotenusa, tá certo? Mas para quê? Aplica direto a tangente, porque você tem o cateto oposto e você tem um cateto adjacente. Então, olha, usando a tangente, cateto oposto é o V perpendicular, 2 vezes 10 a quinta, dividido pelo cateto adjacente, que é o V paralelo, 1,5 vezes 10 a quinta. Claro que você vai simplificar o 10 a quinta em cima e embaixo, então a tangente de θ vai ser igual a 4/3, e isso corresponde a um ângulo de aproximadamente 53 graus. Olha que bacana, eu tenho 53 graus, eu tenho 4/3, na verdade, olha, isso daqui é o triângulo pitagórico, 3, 4 e 5, tá certo? Bom, ele dividiu por 2, por isso que eu tenho aqui 1,5, que eu tenho 3 dividido por 2, 1,5. Eu tenho aqui, olha, 2 dividido por, ou melhor, 4 dividido por 2, por isso que eu tenho 2. Então, é porque a hipotenusa vale quanto? Se você pegar o 5 e dividir por 2, 2,5 vezes 10 a quinta. Tá certo? Bom, mas eu não estou precisando dessa velocidade instantânea. Eu quero saber agora qual é o raio da hélice. Vamos lá? Letra B. Raimundo, me vê um quibe. Então, olha só. Só que eu tenho que usar a velocidade perpendicular, tá certo? Então, ó, eu tenho a massa, eu tenho a velocidade perpendicular, tá aqui, olha, 2 vezes 10 a quinta, eu tenho a carga do próton e eu tenho o módulo do vetor indução magnética. Vamos lá, vamos substituir? Então, tá aí o raio da hélice valendo o valor, tendo o valor de 4,18 milímetros, ok? Se não tivesse a velocidade paralela, tá certo? Só teria uma velocidade mesmo instantânea e eu poderia aplicar aqui no Raimundo a velocidade mesmo instantânea, ok?
Letra C, ele quer o passo da hélice, essa distância aqui, olha, entre as duas voltas consecutivas, isso ele chama de passo, tá? Isso aqui nada mais é do que o deslocamento na horizontal, ou seja, paralelo ao campo desse próton. Quando ele dá uma volta completa, então ele vai parar aqui desse lado, tá certo? Para isso eu preciso aqui, olha, do período, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Pegando o período e multiplicando pela velocidade paralela, eu encontro então o passo. Vamos lá? Então tá aí, olha, o período 2π vezes a massa do próton dividido pelo módulo da carga vezes o módulo do vetor indução magnética. Eu vou encontrar então o período valendo 1,31 vezes 10 a menos 7, tá certo? E agora, para achar o passo, é só utilizar a velocidade paralela, 1,5 vezes 10 a quinta, vezes 1,31 vezes 10 a menos 7. Encontrei então o passo da hélice valendo 19,7 milímetros, ok? Exercício de número 6. Uma barra condutora metálica de comprimento igual a 2 metros e peso igual a 2 newtons apoia-se sobre dois trilhos T, também condutores, que formam com a horizontal um ângulo de 45 graus. A distância L entre os trilhos vale 1 metro. As extremidades superiores dos trilhos estão ligadas a uma bateria e, nessa região do espaço, existe um campo magnético uniforme e vertical, orientado de baixo para cima, definido em cada ponto pelo vetor B, de intensidade igual a 0,5 Tesla, conforme indica a figura. O atrito é nulo. Calcule o valor da corrente elétrica I para que a barra permaneça em equilíbrio. Então tá aí a situação. Repare o seguinte, vale se destacar aqui uma situação. Ele forneceu o sentido da corrente elétrica para você. Vamos lá? Quando a setinha aparecer, às vezes ela se recusa a aparecer, essa setinha. Olha só, a corrente elétrica ela parte do gerador, ela vai chegar nesse primeiro trilho T, vai chegar nesse contato aqui com a barra transversal de 2 metros, vai percorrer a barra transversal, vai chegar no segundo trilho e vai voltar para o gerador. E assim por diante, enquanto a bateria fornecer energia elétrica para a corrente. Mas uma coisa que você tem que observar é que a corrente elétrica não vai percorrer toda a extensão da barra, tá certo? Não vai percorrer os 2 metros, ela não vai lá na extremidade para voltar, depois chegar na extremidade, voltar, nada disso. O que ela percorre é simplesmente a distância do contato, ou seja, L, e não L1, ou melhor dizendo, 1 metro, tá certo? Agora, se coloque na situação, olha, nessa posição aqui, o que você vai enxergar? Você vai enxergar a corrente passando no primeiro trilho, só que você não vai enxergar o primeiro trilho, ele vai ficar escondido pelo segundo trilho. E você vai observar a corrente apontando para você, tá certo? Vamos lá, vamos visualizar essa situação? Resolução. Então tá aí como eu falei, né? Você está observando a corrente apontando para você. Eu coloquei aqui, olha, a barra transversal, o perfil dela, destacado de uma cor diferente dos trilhos. Como eu falei, você não enxerga o primeiro trilho, ele está escondido por esse segundo trilho. Está aqui o campo magnético na direção vertical, apontando para cima, e a corrente, como eu falei, apontando para você, ok? O ângulo aqui, olha, do plano inclinado, fora de escala, como a SpaceX gosta de colocar, não é isso? 45 graus. Eu tenho o peso atuando na barra transversal, não é isso? Eu tenho a força normal de contato entre os trilhos e a barra transversal. Ele falou que não tem atrito entre os trilhos e a barra transversal. Se a barra transversal fica em equilíbrio, então olha só, tem que ter mais uma outra força atuando na barra transversal, porque somente essas duas forças não vai ficar em equilíbrio. Você já sabe que o peso e a força normal fornecem aqui uma resultante paralela ao plano, aquilo que você chama de Px, não é isso? Que o PY acaba equilibrando com o normal. Bom, então essa força só pode ser a força de natureza magnética, a força magnética, porque eu tenho uma corrente elétrica na presença de um campo magnético. E você já observou que a corrente que está na direção da barra transversal, apontando para você,
é horizontal, tá, gente? Ela é perpendicular à direção do campo. Então, eu tenho força magnética, elas não são paralelas. Então, olha aí a força magnética apontando para a esquerda, tá certo? É só aplicar a regra da mão direita. Dessa vez eu vou deixar para vocês, hein? Aplica a regra da mão direita. Vai lá, vou esperar, vai. Aplica aí. Isso, muito bem. Então você encontrou aí o sentido da força magnética, tá certo? E olha, você poderia até pensar, mas por que essa força magnética não aponta para cima, paralela ao plano? Porque ela tem que ser perpendicular ao campo de indução magnética, tá certo? Não se esqueçam disso. E claro, a força magnética é perpendicular também à direção da corrente, tá? Por isso que ela vai apontar na direção horizontal, perpendicular à vertical, perpendicular ao campo de indução magnética. Bom, acontece que a barra transversal ela tem que permanecer em equilíbrio, então a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero. Então ela vai ficar em repouso indefinidamente. Ou, quando muito, entrar em movimento retilíneo uniforme. Ou para cima ou para baixo, sei lá. Mas, com certeza, não tem aceleração, tá certo? Deve cair em equilíbrio. Bom, se a força resultante é igual a zero, você poderia pensar o seguinte, então eu posso fazer, pegar o peso, decompor no Px, decompor no Py, só que você vai ter que fazer a mesma coisa com a força magnética. Decompor aqui, olha, vamos chamar de Fbx, Fby, para quê? Se essas três forças se equilibram, se você pensar na regra do polígono, com certeza esses três vetores formarão uma figura fechada. Estão lembrados? Nossa, a gente já explorou tanto isso. Repare que a normal, ela sempre vai formar o mesmo ângulo que você tem no plano inclinado com a direção vertical, tá certo? Então, se o ângulo do plano aqui, olha, do plano inclinado é de 45 graus, é porque a normal e o peso também formam um ângulo de 45 graus, ok? Então, eu tenho um triângulo retângulo, olha, um polígono fechado, porque a força resultante é nula, zero. E aí? Mas eu não tenho a força normal. E você nem precisa calcular essa força normal. Se você observar bem, olha, basta você aplicar a tangente, porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente desse ângulo de 45 graus, que você vai ter uma relação entre peso e força magnética. Vamos lá? Olha aí. Tangente de 45, cateto oposto, força magnética, sobre cateto adjacente, que é o peso, é o módulo, né? Qual é o mesmo valor da tangente de 45? Bora, rápido, vamos lá. Eu escutei, 1. Isso, muito bem. Alguém falou aí, 1. Vamos lá. Então, o peso tem o mesmo módulo da força magnética, tá certo? Acontece que a força magnética é bio-seno de θ. Estão lembrados? E o peso? O peso ele já deu 2 newtons, não precisa nem pensar em mg, tá? Então, o peso vai ser igual a bio-seno de θ. E olha, já coloquei que o ângulo entre a direção da corrente, dada aqui pelo IL, né? Direção do condutor, e o campo magnético é de 90 graus. Como eu falei, a corrente, assim como o próprio condutor que está na horizontal, é perpendicular ao campo magnético que está na vertical. Daí o seno de 90, que você já sabe que vale 1. Olha, eu tenho peso valendo 2 newtons, eu tenho um campo que, de acordo com o texto, vale 0,5 Tesla, e eu tenho um comprimento de 1, estão lembrados que eu falei para usar 1 metro, não pode ser os 2 metros do condutor? Isso tudo vai me fornecer uma corrente de 4 amperes, tá certo? Para manter esse condutor em equilíbrio somente pela ação do campo magnético. Vejam só que interessante, hein? É como se você pudesse criar aí uma espécie de balança utilizando o campo magnético. Olha aí, uma ideia para a Feira de Ciências, hein? Finalmente, exercício de número 7. A figura mostra uma espira retangular imersa em um campo magnético uniforme, elemento básico de um motor elétrico de corrente contínua. O plano da espira é paralelo ao vetor indução magnética B. A extremidade da espira, junto ao ponto D, está ligada ao polo positivo da bateria e a extremidade B, ao polo negativo. A corrente percorre o circuito no sentido de D para B. São dados. Ele forneceu a intensidade de corrente 0,8 A. Ele deu a resistência de toda a espira, tá? Vamos colocar aí o desenho da espira. 2,5 ohms é a resistência de toda a espira. Ele forneceu o módulo do vetor indução magnética 0,50 Tesla.
e deu os comprimentos AB e CD, 0,050 metros. Ele pede a diferença de potencial entre os pontos D e B e pede também o módulo da força magnética que atua em um dos lados AB ou CD. Vamos lá? Então está aí a figura do nosso enunciado. Resolução. Letra A, ele quer saber aí qual a DDP entre os pontos D e B. Basta aplicar a lei de Ohm. Vamos considerar que toda espira seja um resistor ôhmico, tá certo? Eu tenho a resistência e tenho a intensidade de corrente, é só substituir. Eu vou encontrar então uma DDP de 2 volts. Então tá aí uma DDP de 2 volts alimentando essa espira retangular. Letra B, ele quer saber aí a força magnética que atua nos lados, ou DC ou AB. Vamos lá. Então tá aí a situação do nosso problema. Qual o sentido de percurso da corrente? Vamos ver? Olha só, você já sabe que a corrente vai partir aqui, olha, do polo positivo do gerador e vai percorrer o trecho D, C, A, B. Por isso que ele falou que vai de D para B, tá certo? Mas percorrendo o caminho da espira, claro, tá? Então tem a corrente indo de D para C, a corrente indo de C para A, indo de A para B e terminando aí o circuito voltando aí para o gerador. Então é essa situação que nós temos, ok? Uma coisa que não ficou clara no enunciado e eu vou ter que assumir é que as laterais aqui desses dois, da espira, as duas laterais, elas não formam ângulo de 90 graus, exatamente, ele não me falou isso, ele não me deu certeza, mas eu vou ter que assumir isso, tá certo? E que essa parte aqui, CA, é paralela ao campo de indução. Por que dizer que o plano da espira é paralelo ao plano do vetor de indução magnética não significa dizer que essa lateral é perpendicular ao campo magnético, tá certo? Você poderia ter um plano paralelo ao outro, mas assim, olha, sei lá, teria que ser tem que ser bem específico, tá certo? Porque plano é plano. Eu não posso dizer que um plano é reverso ao outro. Reta eu posso dizer, uma reta reversa a outra. Teria uma situação como essa. Mas plano não tem isso, não tem fim, né? Então fica uma coisa meio complexa dizer que um plano é paralelo ao outro. E aí fica subentendido que essa lateral aqui é perpendicular ao campo. Mas eu vou ter que aceitar isso, tá certo? Senão não tem solução essa questão, tá? Então esse lado CA não experimenta força magnética porque é paralela ao campo de indução. Seno de θ vai ser 0, tá certo? Mas essas duas laterais vão experimentar força. Vamos ver? Regra da mão direita. Muito bem, tá aí a mão direita que vai te fornecer o sentido da força, por exemplo, no trecho DC. Polegar no mesmo sentido da corrente, os 4 dedos no sentido do vetor indução magnética, e aí você vai dar o tapa com a palma interna da mão. Tá aí o sentido da força magnética que atua no trecho CD, ou DC, se você preferir, tá? E claro, se você aplicar a regra da mão direita no outro lado, no trecho AB, você vai observar que a força vai ter a mesma intensidade, é verdade, só que para baixo. Esse é o princípio de funcionamento do motor com corrente contínua. Essas duas forças aqui, olha, elas formam o que nós chamamos de binário. Esse binário, então, com relação, por exemplo, aqui, olha, ao centro da nossa espira, fornece um torque ou momento de uma força. Então, lembraram disso lá no primeiro ano? Alavanca. Vocês estudaram isso não faz muito tempo. Então, essas duas forças juntas, um binário, fornece aqui uma rotação dessa espira. Para você que está observando aqui o plano no sentido horário, tá? Você poderia argumentar o seguinte, mas essa corrente I do trecho AB, ela também vai interagir com a corrente CD, olha. Porque essas duas correntes são paralelas, são dois condutores paralelos, é verdade. Você vai dizer que existe uma força de repulsão entre essas duas correntes. Só que essas forças de repulsão entre essas duas correntes atuam ao longo da linha reta, que une os dois fios, passando pelo centro da espira. Não contribui com torque. Então, nem precisa levar isso em consideração. Somente o valor da força FB. Vamos lá? Você vai lembrar, não é isso? Viu o seno de θ? Qual é o ângulo entre a corrente e o vetor de indução magnética? Vou ter que assumir 90 graus, tá? Ele não falou exatamente isso, mas vou ter que assumir 90 graus, seno de 90 a unidade.
eu tenho o valor do campo, 0,5 Tesla, o valor da corrente, 0,8, e tenho também o valor do comprimento, 0,05 metros, então o valor da força, 0,02 newtons. Tá certo? Bem, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. E olha, não se esqueça de fazer um estudo do capítulo 13 e 14, tá? Porque no próximo capítulo, quando a gente for falar de lei de indução, esses dois assuntos serão de suma importância, ok? Até a próxima!